Para mim, o que o Palmeiras faz é assombroso, porque a gente está falando de um elenco, e eu vou entrar num vespeiro, eu sei que daí a torcida do Flamengo vai me chamar de paulista, tudo bem. Mas para mim é mais assombroso, até por ser um ótimo elenco, com boas peças, mas não é, você olha para o elenco do Flamengo, você está falando de uma questão estelar. Você fala, caramba, é uma disparidade. O do Palmeiras é muito, muito bom. Mas ele vai se reinventando, isso pra mim é incrível. Jogador que às vezes está nota 5, vem pro 8, e quando o 8 dá uma caída, se rearranja. O Veiga no primeiro semestre, os caras queriam na seleção, ele machuca, vem o Scarpa e essa competitividade. Gente, estamos falando de um jogo de sábado, é um clássico, legal. Mas a gente não está falando, porque o Paulista. Inconscientemente eles podiam ter isso. Pô, jogamos com o Flamengo, eles não abaixam o nível de fome e isso, coletiva, uma coisa é o Michael Phelps ser assim, o Tom Brady ser assim, é ele com ele próprio, o staff dele, tá falando de 20 jogadores, o Abel conseguir, isso obviamente é um mérito do Abel, o Abel conseguir fazer isso num elenco desse, jogadores. É assustador. E por que eu falo isso? Porque a gente tá falando que o Santos é fraco, e ele é, mas teve momentos hoje do jogo que foram constrangedores. E é aí que eu discordo de que foi um jogo ok. É um jogo que eles sobram. E sobram porque são muito bons e muito... O que você falou, né? O jogo se apresenta. Eles foram no ritmo que o jogo se apresentou, meteram um 3-0 que estava na baba do boi, e o Santos, que vem jogando muito mal, teve momentos de constrangimento ali, de um ataque contra a defesa, a bola ia de um lado pro outro, que você fala, que é isso? E é o Palmeiras fazendo isso, não é o Santos ser ruim. Bom, vocês acabaram de ver aí o comentário do Felipe Mota, super pertinente, mostra que ainda nessa classe ainda existe pessoas que realmente sabem comentar e analisar sem o coração, analisar realmente o fato como ele é. O Abel realmente ele consegue, né, fazer com que os jogadores demonstrem a sua vontade dentro de campo, e às vezes um jogador que é limitado, ele pela vontade, ele consegue até desempenhar um bom papel dentro de campo. Isso não tira, não descarta a possibilidade da gente continuar aqui pegando no pé da Leila para ela contratar. Isso é um fato que realmente tem que acontecer, porque o Gabriel Menino já está praticamente como titular. E aí, quem que vai ficar no lugar do Gabriel Menino ali, caso aconteça uma lesão ou coisa parecida? A gente não tem ainda a altura. Pode ser que o Atuesta se torne um jogador interessante, ou o Tabata, ou outro jogador. Por enquanto não. O Jailson, para mim, é um Thiago Santos piorado. E a gente vê que ele tem até uma certa vontade, porém não consegue responder dentro de campo. A gente vê que na lateral esquerda, o Marcos Rocha está dando conta do recado, parece que está retornando aquele velho futebol, mas é um jogador também que já está num gráfico decadente aí, né? Então, quem que vai ficar no lugar dele? O Mike, se o Mike se machuca. Tudo bem que a molecada está dando conta do recado, o Giovani é um jogador que realmente está mostrando aí que está pedindo passagem para ser titular, né? E a gente tem ali, mas nem sempre vamos ter. Eu acho que sim, Palmeiras precisa de contratar o mais rápido possível. Isso mostra que o Abel está fazendo um bom trabalho e não a direção. Porque se fosse depender da direção, talvez nós estávamos ferrados, né? Porque o Abel consegue tirar jogadores que são teoricamente limitados e tornar esses jogadores protagonistas principais muitas vezes. Tendo em vista Breno Lopes, tendo em vista próprio Rony na época que ele não estava muito bem, próprio Daverson. Então o Abel ele tem esse start aí de tentar descobrir no jogador, até talvez até uma preleção separada com o jogador, fazer com que esse jogador se energe, aí faça com que aquela energia toda seja emanada dentro do campo. Mas enfim, gostaria da sua opinião sobre o comentário e sobre o meu comentário também relacionado à contratação. Porque as peças que estavam no banco de reserva se tornaram titular. Tudo bem que são em posições diferentes, o Endrick entrou no lugar do Scarpa, fazendo com que modificasse o esquema tático do Palmeiras. Aí o Rafael Veiga voltou e agora o Gabriel Menino. Rafael Veiga estava lesionado, Gabriel Menino. Então no banco de reserva tem que ter jogadores aí. Porque saíram jogadores, provavelmente o Breno Lopes vai sair, já saiu o Merentiel, enfim. Mas é um pensamento meu e eu gostaria de compartilhar com vocês e saber o que vocês pensam sobre isso. Tamo junto!